Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Às vezes a gente quer continuar uma mensagem, irmãos, que a gente começa, mas aí a gente é tocado por Deus e acaba mudando. Então, por isso que nós devemos a cada culto, irmãos, se alimentar daquilo que o Senhor manda pelo Espírito Santo, porque a gente não sabe se vai voltar no outro dia no mesmo tema. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho por aqui. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Eu peço para a igreja, se possível, mais uma vez ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos encontraram? A Bíblia diz assim a partir do versículo 14, e o versículo 14 é o tema da nossa meditação nesta noite. Versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o que, irmãos? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso... não é só nos lábios, não? É aonde? No Corá? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Feche os seus olhos, já que estamos em pé, e façamos mais uma súplica, irmãos, pedindo a direção do Espírito Santo. Senhor, te louvamos por esta palavra tão gloriosa, que o Senhor acaba de nos dirigir, Senhor, ao coração. Te louvamos, nos ajuda, Senhor, a trilhar aqui no caminho que o teu Espírito preparar para nós, de forma que a tua igreja seja despertada, renovada, vivificada, ó Deus, nesta noite, para que saiamos daqui alegres, ó Deus, saltando no Espírito, cheios da tua presença e glória, para a continuação da nossa vida e da nossa carreira de fé, em nome de Jesus. Amém. Podeis, meus amados, sentar nesta noite. Olha, meus irmãos, como o tempo é curto, a gente só fica nesse versículo, pelo menos no versículo 14. Volte aos seus olhos no versículo 14 e veja comigo algumas palavras muito importantes, irmãos, dentro desse texto. Esse texto do versículo 14 diz, primeira parte, primeira palavra que eu quero que você grave no coração: desperta. Desperta, irmãos, aqui eu vou usar o termo acorda, acordar. Veja que, por que acordar? Porque está dizendo assim, desperta ou tu que dormes. Então o termo aqui é acordar. O segundo que eu quero que você grave, tem gente que até anota, é o levanta. Levanta-te.
Veja, irmãos, você já teve a experiência de colocar o relógio para despertar e dizer: eu tenho que acordar às 6 da manhã. O relógio despertou e você até acordou, mas você não levantou? Adiantou alguma coisa despertar? Sabe aquele dia que você fala: puxa, perdi o horário, perdi o ônibus, perdi o horário de entrada no serviço, porque eu acordei, mas não levantei, fiquei na cama. O que aconteceu? Dormiu de novo. A Bíblia é muito profunda, irmãos. Então a Bíblia diz: acorda, desperta. Mas ao despertar, levanta. Esses dois termos é importante guardar. Depois a Bíblia fala de outra coisa. Olha, dorme e mortos. A Bíblia está dizendo que tem que despertar, e ela liga a palavra dormir com a palavra mortos. Quem está dormindo entre os mortos. Veja, isso é forte. Então tem uma ligação dessas duas palavras. E termina o versículo dizendo: e Cristo te esclarecerá. Esse termo esclarecerá, dentro do contexto da leitura bíblica dos versículos, se nós tivéssemos lido desde o primeiro versículo, esse esclarecer é estar na luz. Esse esclarecer é de luz. É levanta-te, acorda, desperta, levanta, saia de lugares trevas, de lugares escuros e venha para a luz. Esse esclarecerá, não é no sentido de ensinar, de esclarecer alguma dúvida, é no sentido de clarear. Amém? Isso é verdade porque no contexto, lá no versículo 8, está dizendo assim: e veja, irmãos, que coisa interessante, irmão Cícero. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre luz, sair das trevas para a luz, ela trata do homem que não conhece a Cristo. A luz, que é o próprio Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo não está falando, meus irmãos, para descrentes ou para quem não conhece a Cristo. Ele está falando para crentes. Ele está falando para quem já conhece a luz. E qual é o primeiro cuidado que eu quero meditar com os irmãos? O primeiro cuidado está lá no versículo 8. Vós, nós, que em outro tempo, no tempo anterior, passado, éreis trevas. A gente achava que era bom, a gente achava que estava fazendo coisa boa, a gente até achava justo, mas a Bíblia diz que nós éramos injustos, irmãos. E mais, as nossas obras eram obras das trevas. E a Bíblia diz: vós ou nós que noutro tempo erais trevas, mas agora, glória a Deus, isso vale um glória da igreja, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A igreja, nós, corpo de Cristo, irmãos, somos luz no Senhor. Nós não temos luz própria, não. Nós refletimos a glória de Cristo. Nós estamos ligados nele, como este cabo de energia liga numa central, e de lá traz energia que faz esta luz brilhar. Esta luz não tem luz própria, mas ela recebe energia, e aí ela acende. Você também não tem luz própria, nem muito menos eu. Nós andávamos em trevas, mas fomos ligados na oliveira verdadeira, irmão Diego, e ao ligar em Cristo recebemos este poder, esta glória, esta luz, porque Jesus é a luz do mundo. Glória a Deus. Mas, irmãos, a Bíblia traz uma advertência: se estamos na luz, que andemos, que nos comportemos
como filhos da luz. Será que sabemos, irmãos, conseguimos discernir o que é obra da luz e o que é obra das trevas? Por exemplo, olha aí, irmãos, estamos usando a internet como luz, mas podemos usar a internet como treva. Não depende dela, depende de você que está ligado em Cristo. Com a nossa boca podemos, aleluia, glorificar, resplandecer luz. Mas com a nossa boca também podemos usá-la como obra infrutífera e das trevas. Como, pastor? Por exemplo, quando alguém usa de uma palavra torpe, quando alguém fala alguma palavra de baixo calão, quando alguém usa a língua de forma sensual, quando alguém usa a língua para maltratar o próximo. Não, irmãos, todos os nossos membros devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós devemos ter obras da luz. Glória a Deus. Se você entende isso, glorifique a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, mas vamos para o texto. Eu só fiz esta rápida introdução para esclarecer que este esclarecer é luz. Estas palavras devem estar bem claras no nosso estudo, meus irmãos. E olha, irmãos, falando da primeira delas, que é dormir, que é sono, porque só dorme quem tem sono. Dormir no sentido físico, natural, biológico, é uma necessidade de todos nós, não somos? Nós precisamos dormir. Falar, meus irmãos, de ter sono e de dormir fisicamente, isso é algo bom. Aliás, o sono na Bíblia, em vários salmos, é considerado como bênção de Deus. E tem algumas pessoas, até alguns irmãos, que por algum problema, alguma aflição, alguma enfermidade, não estão conseguindo dormir. E vem, pastor, ora para mim dormir. E a gente ora, e o Senhor faz uma obra, trabalha no psicológico, no emocional, na saúde, e a pessoa consegue dormir. Então o sono físico, ele é restaurador, ele é bom, ele é importante. Glória a Deus. Só não pode dormir em hora errada, mesmo no sentido físico. Vocês se lembram, irmão, porque tem crente que dorme na igreja, e eu não sei como, mas acontece. No culto doméstico, vamos começar o trabalho, vamos começar o culto, vamos cantar, vamos orar, irmão, vem um sono tremendo. Aí precisa orar diferente. Senhor, me dá graça aqui, eu estou... E domesticar isso. Hein, Marcelo? Ah, mas dá um sono. Vocês se lembram, o apóstolo Paulo, ele lá em Atos nos conta que o apóstolo Paulo chegou, eu não me lembro, acho que foi em... Não foi em... não me lembro bem a cidade agora, acho que foi em Troade. É isso mesmo. Paulo começa a ensinar, começa a conversar com os irmãos no cenáculo, começa a ensinar no cenáculo, e olha que a Bíblia, ela tem alguns detalhes que me chamam a atenção. A Bíblia diz que tinha muita luz no cenáculo, não estava escuro para alguém ter sono, diz que tinha muitas luzes acesas. Se você for ler o texto, você vai ver que está escrito isso lá na Bíblia, e a Bíblia diz que o cenáculo estava bem claro, bem aceso, mas acontece que Paulo pregou muito, ele falou, ensinou um grande período, e era quase a meia-noite aí, já, e Paulo continuava ensinando, conversando com os irmãos, falando da palavra, e a Bíblia diz que tinha um jovem chamado Eutico, ele estava lá, parece que na terceira janela, ali dá para entender que seria o terceiro andar, num lugar alto, e ele estava sentado lá na janela, mas ao ouvir o delongar do discurso de Paulo, a Bíblia diz que ele dormiu, ele caiu e morreu. Mas, meus irmãos,
para dar um livramento até para Paulo. E uma lição para aquele irmão, né, que não pode dormir na janela, né, irmãos? Dormir em lugar certo, na cama, em casa. Paulo vai lá, abraça aquele moço. Olha que carinho, irmãos, que carinho. Paulo abraça o moço. É Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se eu não me engano. Atos 20, você guarda e lê em casa, não é Paulo vai lá, abraça o moço e diz para os irmãos: olha, fiquem tranquilos, a alma está nele. Foi aquele abraço de Paulo que fez com que o moço restaurasse a vida. E Paulo volta, meus irmãos, para o cenáculo. E vocês pensam que ele parou de ensinar, de falar? Irmãos, a Bíblia diz que ele falou até ao alvorecer. Geralmente o alvorecer é lá para as 4, 5 da manhã, não é? E Paulo passou aquela noite, irmãos, falando. E diz que quando foi de manhã, Paulo vai lá e confere os irmãos também. E diz que leva o moço vivo para casa. E todos glorificaram a Deus. Louvado seja Deus. Mas tem que tomar cuidado. Mas o sono físico, meus irmãos, ele é bom. Agora, o que trata aqui o texto bíblico é do sono espiritual. O texto, meus irmãos, aqui na palavra dormir, é usada de uma forma metafórica, de uma forma figurativa. O sono aqui está se tratando de um símbolo, de uma forma simbólica, no sentido espiritual. Daí, meus irmãos, dormir espiritualmente já não é bom. Dormir fisicamente, tudo bem, restaura. Mas dormir espiritualmente, meus irmãos, é um perigo muito grande. Por isso o apóstolo adverte contra o sono, contra a dormência espiritual. E é uma ordem nesse texto: levanta-te, porque Cristo te iluminará. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, dormir espiritualmente, estar adormecido é perigoso. Agora pensa, irmão, comigo bem calmo, porque eu às vezes não sei muito ensinar, gosto de pregar. Mas para pensar, irmãos, por que dormir espiritualmente é perigoso? Quem está entendendo a mensagem? Diga amém. É perigoso, meus irmãos, porque dormir, estar adormecido, é estar privado temporariamente de sensibilidade. Deixa eu perguntar aqui: alguém já teve algum membro do corpo adormecido? Já dormiu em cima do braço e de repente diz: meu braço está dormindo? Já teve isso? Já? Então você vai entender. Olha, irmão. Olha que situação. Vamos trazer para o lado espiritual. A dormência é estar privado por um período de sensibilidade. Não é que você dormindo perde toda a sensibilidade. Não. Não está morto, né? Mas perde muito da sensibilidade. E aqui a Bíblia também não está dizendo que está dizendo dessa perca temporária, está falando de crente. E qual é o perigo, irmãos e irmãs, de um jovem da igreja, de um casal, de um obreiro, de um cooperador, de uma irmã, de um servo de Deus, espiritualmente, num período, ficar adormecido? O diabo dorme? Ele é espírito, ele não dorme. E a Bíblia diz que ele anda, como, irmãos? Ele anda bramando como o leão vai atacar a hora que você está bem. O ladrão vai entrar na casa quando você está lá vigiando. Ele vai ficar espreitando. Irmão, você está entendendo isso? O perigo da dormência é que a pessoa parece que está acordado. E veja, quem tem essa dormência, por isso que eu dei esse exemplo do corpo físico, quando você tem parte do corpo adormecido, e isso é muito espiritual que eu estou falando, dirigido pelo Espírito Santo. Ele colocou no meu coração isso. Porque de repente tem uma parte do crente acordada, mas tem uma parte adormecida. É de você, é dentro de você, faz parte de você. Mas,
A dormência da parte do corpo é isso. Você está acordado, mas está sentindo o braço dormindo. Você está acordado, mas está sentindo perna dormindo. Você está acordado, mas está sentindo uma parte dormindo. Quer dizer, aparentemente, irmão Luiz, quem olha vê o crente acordado. Ele está crente, ele está acordado. Mas há alguma área da vida dele que aos poucos foi perdendo a sensibilidade espiritual. Foi, meus irmãos, dormindo, entre aspas, espiritualmente, e é exatamente aquela área que o inimigo joga seta, joga lança e pega desprevenido, porque o crente está acordado, mas ele não está sentindo. E aí a gente fala: meu irmão, não ouça esse negócio aí não, meu querido. Veja, isso aí é um negócio terrível, você não está percebendo que isso aí está te fazendo mal, mas ele não está percebendo. Parcialmente, temporariamente, ele está com algum membro espiritual da sua vida, do seu altar, dormindo, e ele não está percebendo o quanto mal está fazendo aquela insensibilidade espiritual. Eu disse que talvez seria pouco glória, mas é para nós refletirmos, irmãos. Se não há em nós somos um organismo vivo, irmão, nós somos a igreja de Cristo. Aleluia, Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia, meus irmãos, nós estamos envolvidos no sangue do Cordeiro. Ele está em nós, o Espírito Santo se move em nós. Não pode ter parte de nós como crentes, irmãos adormecidos. Todo nosso ser deve estar despertado para perceber, para ser sensível, tanto a voz do Espírito, quanto a voz do inimigo. Irmãos, e estarmos em alerta. Nós vivemos dias maus, como diz o versículo. Nós lemos aqui um texto, um versículo que diz, aleluia, porque os dias são maus. E se houver uma insensibilidade, ou uma sensibilidade afetada espiritualmente, irmãos, é um perigo. Irmãos, que o Senhor renove o nosso altar. Porque como novos convertidos, irmãos, no primeiro amor, qualquer coisinha, irmão, já acendia uma luzinha amarela. Qualquer coisa do mundo, meus irmãos, já fazia a gente entender que, olha, peraí, que a gente precisava recuar. Mas parece que a gente vai ficando, meus irmãos, crentes mais velhos. E eu ouço sempre uma palavra do pastor Pedro. Às vezes eu digo para ele: pastor Pedro, o senhor está bom? Ele diz assim: sempre uma nova criatura. Não tem coisa melhor do que essa. Mas o senhor é pastor, mas é nova criatura. Porque, meus irmãos, teve um profeta que ficou velho e perdeu a bênção de Deus, perdeu a família, perdeu o reinado, perdeu tudo. Não é rei não, né? Era um sacerdote, né? Ele ficou velho. E sabe por que o crente tem que ser sensível como novo convertido? Porque tem bastante sensibilidade, é igual uma criança. Olha, irmão, tem muita coisa que eu anotei aqui, não estou nem falando, nem cheguei. Mas o Espírito Santo vem trazendo algo e você não pode perder. Quando ficou velho, Eli, o sacerdote, a primeira coisa que ele perdeu foi a visão. Ficou cego. Eu não anotei o texto, estou me lembrando, veio no coração e na mente agora. Mas a primeira coisa, perdeu a sensibilidade da visão.
Oh, irmãos, o Espírito Santo está aqui. Olós de la casa. Olós leiam do faço e ande coldaramas. Irmão, este é o tempo de nós chegarmos perto do altar. Aleluia, é aquele tempo de que o justo, de que o santo se santifica ainda. E o injusto, meus irmãos, e o impuro, ele que faça impureza e injustiça, mas você que é lavado no sangue de Jesus, aleluia, chegue perto do altar, se derrame na presença de Deus. Primeira coisa, estar adormecido, o perigo é perder esta sensibilidade temporária. Outra coisa, quando, meus irmãos, fala de dormir, dormência, alguns sinônimos de estar sonolento, dormindo, dormente, adormecido, é estar estagnado. Ninguém dorme andando, dorme, só se for sonâmbulo, né? Não. Quando dorme, para. Quando dorme, estagna. O que é estar estagnado? É estar paralisado. É estar fixo. E eu acabei de dizer há poucos minutos atrás, segundos, que a igreja é um organismo vivo. Ela se move, irmãos, pelo Espírito Santo. E tudo que se estagna, tudo que para, meus irmãos, deixa de crescer. Não, você entendeu isso? Diga assim: tudo que para, estagna, deixa de crescer. Não que quando você está dormindo fisicamente, você não cresce. Fisicamente, mas espiritualmente, irmãos, a dormência traz paralisia, traz estagnação. E tudo que está parado, estagnado, vou falar uma palavra, você repete. Tudo que está estagnado, diga assim, atrofia. Vocês conhecem alguém que cantava e parou e não canta mais? Que orava e não ora mais? Que era usado num dom espiritual? Irmão, é igual uma engrenagem. Deixa de usar. Eu não sou mecânico não, mas eu acho que tem algum aqui que pode nos ajudar melhor. Deixa parado lá. Sabe aquele negócio que moe cana? Deixa lá, o chefe da cana. Deixa parado lá do tempo e não usa. Começa a enferrujar. Depois de enferrujar, começa a criar um zinabre. Depois, você chega lá, a engrenagem não vira mais. Não produz mais. Não é mais produtivo porque estagnou, parou. E tudo que estagna, atrofia e não cresce. Pega uma criancinha, irmão, você nunca vai ver ela depois de ano daquele mesmo tamanho, a não ser que estiver doente. E infelizmente, espiritualmente, tem crente que tem 10, 5, 8, 7 anos de crente e continua do mesmo tamanho. Se você ver uma criança depois de um ano do mesmo tamanho, você vai dizer, está doente. Eu não estou dizendo que o crente tem que se exaltar. Eu estou dizendo que ele tem que crescer. Ele tem que frutificar. O apóstolo Paulo falou assim: vocês já podiam ser mestres, mas ainda querem um leitinho. Nenhuma mãe fica dando leitinho 5 anos para a criança. Depois de uns dias o médico fala, espera mais um pouco. Ela já começa a tuchar uma batatinha amassada, uma mandioquinha moída, um negocinho e vai colocando. Ai, daqui a pouco, sábado, domingo, tem churrasco na família, ela vem logo chupando o churrasquinho. Mas meu Deus, não tem nenhum ano ainda, mas já tá, não tá mordendo, mas tá chupando aí a carninha aí, já tá. Por quê, irmão? Não, é natural. É natural.
natural crescer, ter um alimento mais diferenciado, mais sólido. Aleluia! Você precisa crescer, eu preciso crescer na graça, precisamos crescer no conhecimento. Se líamos um versículo da Bíblia, hoje temos que estar lendo um capítulo. Se líamos um capítulo, hoje nós deveríamos estar lendo um livro da Bíblia. Se líamos um livro do Novo Testamento, é tempo de ler o Novo Testamento inteiro. Se já líamos o Novo Testamento, é tempo de ler o Antigo Testamento. Se lemos a Bíblia, vamos ler ela completa, porque é a boca de Deus falando conosco. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Já deu hora, irmão. Eu estava querendo fazer um culto hoje igual o de Paulo, até meia-noite. Mas como o irmão Francisco quer ir embora, irmãos, devemos estar acordado, despertado e crescendo. E eu digo, meus irmãos, com temor, mas com convicção: pandemia não para o crente. Ficar em casa não para o crente. Não. Não, eu admiro, irmão Francisco. Não sei se eu posso falar a idade dele. Não vou falar não. Não vou falar não, que ele já fez 40 e pouco. Não vou falar não. Mas era para estar em casa. Mas ele quase que não perdeu nem o culto de terça-feira das nossas lives. E mais, fica me ligando, irmão. Fica me ligando para vir participar. Pode ir, pastor? Ué, mas estão falando para mim parar, pastor. E daí? Você vai ouvir quem está te mandando parar, ou você vai ouvir o Espírito Santo que está dizendo: caminha, não para. Não para, vai para frente, eu estou contigo, eu vou te dar vitória, irmão, porque para falar, para parar, tem um monte de gente, e até crente dizendo: não, pastor, não faz mais culto não. Não faz o quê? Nós vamos cultuar, irmão, nós vamos exaltar, nós vamos vir para o templo, porque vivendo ou morrendo, nós servimos a Deus. Alai, chorou e andarai. Ninguém aqui é irresponsável, ninguém aqui brinca com as coisas. A gente faz com cuidado, meus irmãos, com responsabilidade, mas também temos responsabilidade com a vida espiritual, com a casa de Deus, com o culto a Deus, meus irmãos, e isso nada pode nos impedir. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Oh, meu Deus. Irmão, nós temos que terminar. Mas olha, eu vou terminar essa parte para a gente, depois, no culto que vem, se Deus permitir, ou quando Ele permitir. Mas nem chegamos lá, irmãos. Estava fazendo aqui uma explicação, irmãos, do cuidado que devemos tomar. Problema, meus irmãos, de dormir espiritualmente. Ouça só isso para a gente terminar, que eu não quero levar isso embora. É o problema, meus irmãos, da indiferença. Diga comigo, indiferença. Indiferença, meus irmãos, é sinônimo de uma palavra que talvez não seja muito conhecida por todos, mas é letargia. Olha, meus irmãos, alguém está dormindo e está acontecendo alguma coisa, principalmente se a pessoa tem um sono mais pesado, ou alguém está comendo, ou está fazendo uma comida com um cheiro gostoso, a pessoa está dormindo, está indiferente àquilo lá. Você está lá na panela, olha, esse caldo está cheiroso, tá quase, olha aquele cheiro na casa, a pessoa está dormindo, ele está indiferente àquilo lá. Sim ou não? O problema, meus irmãos, da dormência espiritual é essa letargia que, desculpa, irmãos,
que talvez vocês tenham percebido nesses dias. Tem um monte de gente, irmãos. Isso eu estou dizendo para mim, para nós tomar cuidado. Tem um monte de gente indiferente, irmãos, a tudo que está acontecendo. Ah, pastor, isso aí é mais um vírus. Não é mais um não, irmãos. Isso aí veio para mudar. Qual é a resposta que nós como igreja, irmãos? Qual é a leitura que nós como igreja estamos fazendo? A Bíblia diz que nos últimos dias nós veríamos coisas estrondosas, coisas tremendas, coisas... Mas quem está dormindo espiritualmente está indiferente. Tem crente nesses dias que está indiferente em casa. Não faz culto doméstico. Não lê a Bíblia. Não ora. E contrata Netflix. E assiste, não um episódio, assiste uma série atrás da outra. Se for crente, irmão, está indiferente. Pastor, mas você está dizendo que eu não posso fazer isso, posso ver um filme? Oh, irmão, não vou entrar nessa área, não estou dizendo isso. Mas a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você quer ver o seu filme, antes busque a Deus, ore a Deus. Sabe por quê? Porque quando o filme começar, se tiver alguma coisa que ofende a sua alma, a sua fé, você não vai continuar. Teve um jovem um dia que chegou para mim perguntando se ele podia fazer tal coisa com a namorada. Eu falei, ah é? Não vou falar isso aí para você não. Vou fazer o seguinte, que dia que você quer sair com ela para dar essas voltas, esses beijos, esse negócio aí? Que dia? Tal dia, pastor. Tá bom. Então faz o seguinte, levanta cedo. Vai fazer desse jeitinho que eu estou falando? Vou, pastor. Vim pedir conselho, então tá bom. Então você já levanta cedo e faz uma consagração até 3 horas da tarde. Você não almoça não, viu? Fica em jejum. É final de semana mesmo que você vai sair com ela. Então, você tira um bom período de oração e leia uns 3 capítulos de Provérbios. Ore, depois cante uns hinos, e aí quando chegar a hora de sair com ela, você sai com ela. Ô pastor, mas aí não dá não, né? Ué, por que não? Porque aí... Falei, então meu filho, então já está a resposta. Não saia não. Fica orando, fica lendo a Bíblia, fica cantando, e chama ela para vir cantar e orar e ler a Bíblia com você. Então você já sabe que você ia fazendo, estava certo. Só que como você estava cego espiritualmente, você estava insensível, você veio perguntar para mim se podia. Então eu estou dizendo o seguinte, é o Espírito Santo que vai falar para você que não pode. E aí se eu falo para você que não pode, você fica bravo comigo. Então vai ler a Bíblia, vai orar, faz um dia de jejum. Você vai sair com ela, vai dizer para ela assim, vamos lá no shopping evangelizar, vamos levar folheto, vamos falar que Jesus salva, e à noite você traz todo mundo para o culto. Muda, né, irmãos? Mas, irmãos, a indiferença, meus irmãos, o comodismo faz as pessoas se conformarem. Eu termino com Romanos 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para fazer a sua vontade? Não. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do pastor Marco. Não, de Deus. Levante a mão e diga, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Me dá força, me renova, me ajuda, me guarda, me desperta, me renova, acende a minha, aleluia, o meu altar
voltar. Acende a chama na minha alma. Eu vou voltar a cantar, vou voltar a orar, vou voltar a profetizar, vou voltar a falar em língua, vou voltar a cantar cânticos espirituais, vou voltar a evangelizar, vou voltar a ser quem eu era e quem o Senhor quer que eu seja. Louvado seja o nome do Senhor.